O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. O capítulo 8 de Marcos termina com um aviso solene que pode preocupar algum filho de Deus que seja mais tímido. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos 8,38. Mas repare no contexto em que ele coloca suas palavras. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora. O crente pode até se envergonhar do que pessoas desta geração adúltera e pecadora irão pensar dele, mas sempre dará valor a Cristo e a sua palavra. Sempre existiram cristãos que esconderam ou negaram sua fé em algum momento por medo da tortura e da morte. E isto nos leva a outra passagem que alguns costumam associar a essa que acabamos de ler. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. 2 Timóteo 2, de 11 a 12. Será que isso significa que um verdadeiro crente em Jesus poderia perder a salvação se sentisse vergonha de Cristo e da sua palavra, ou viesse a negá-lo sob tortura física ou psicológica? Ora, um verdadeiro crente em Jesus tem em si mesmo uma vida que é eterna e que recebeu de Deus, com direito a chamá-lo de Pai. Se o meu filho me negar, será que ele deixaria de ser meu filho e perderia o meu DNA? Jamais! Ele poderia perder a comunhão comigo, mas não a filiação. Portanto, a negação de que fala aqui não é uma queda isolada, por mais vergonhosa que seja, como aquela de Pedro. O incrédulo tem vergonha de Cristo e de sua palavra. Se ele for questionado, o incrédulo, ele irá negar ter um relacionamento pessoal com Jesus. Mas o crente se alegra só de ouvir o nome de Jesus. Ele não é alheio à leitura da palavra e à oração. O incrédulo está para uma porca, assim como um crente está para uma ovelha. Ambas podem até escorregar, cair no poço de lama, mas a ovelha quer logo sair e rolar na grama para limpar sua lã. A porca não. A porca prefere ficar se refestelando na imundície. A negação de Pedro, assim como uma eventual vergonha de testemunhar de Jesus, era passageira, por mais vergonhosa e repetida que fosse. Todavia, a graça que a tudo perdoa apagou a ofensa e a transformou num olhar de compaixão do qual Pedro nunca mais iria se esquecer. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Lucas 22, de 61 a 62. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.